Sobre o celular, cara, você fez um trabalho de pesquisa e você visitou quantas unidades lá no sistema baiano? Visitei 24. O total, no estado da Bahia, temos 28. Só que eu não conto as 28 porque a parte médica eu não conto, hospital de custódia eu não conto, a UED eu não conto e a casa do albergado eu não conto. Por quê? Porque meu recorte sempre foi as organizações dentro do sistema com poder de comando fora. Essa Então, terceira que você falou, OED, desculpa, não entendi. UED. Unidade Especial Disciplinar. Sim. Então não conto essas 4. Então eu conto, na verdade, só 24. Então, dessas 24 unidades, você foi lá e inspecionou todas elas, certo? Você Sim. foi lá e visitou. Sobre o celular que tu acabou de falar, qual é a realidade lá na Bahia de celular? O que você viu? Quando tu fez essa visita, tinha levantamento, você presenciou, você viu preso com celular? Qual é a tua percepção do sistema lá na Bahia, especificamente sobre o celular? Sim, vai lembrar. Tudo que eu falo aqui, em nenhum momento eu vou trabalhar na forma do achismo. Tudo que eu falo aqui é uma realidade que eu vi, que eu presenciei, até porque eu precisei publicar essa realidade no livro. Então, em relação a como hoje o celular ele adentra na unidade. Passou muito tempo e eu consegui visualizar isso em uma unidade onde o celular ele entra de forma projetada. Ou seja, pegam bolas de futebol, recheiam ela com o celular, carregador, bateria, e no horário do banho de sol, eles chutam a bola e a bola cai dentro do pátio. Ao entrar dentro do pátio, 10 horas da manhã, a depender da unidade, ou seja, tem unidade que a ala e o pavilhão tem 200 homens, 300 homens. Não tem como ter uma intervenção rápida para poder retirar aquele produto dali. Então, esse lapso que ocorre, eles pegam a bola, rasgam e aí tem acesso. Isso vale lembrar que não é só bola. Tem outros meios também. Agora, normalmente, eles trabalham com sacos. Sempre é na projeção. Agora, o celular, ele entra de 3 formas dentro da unidade prisional. Ele entra, infelizmente, pela corrupção, que ainda existe no Brasil, não vou dizer só Bahia, certo? Ele também entra como na projeção e ele entra também inserido nas partes íntimas da mulher. São esses 3 meios que hoje, tanto a droga quanto o celular, ele consegue entrar dentro do sistema. Então são 3, certo? Isso. Por ação do homem, de quem trabalha na unidade, não necessariamente o policial, as pessoas que estão ali, né? Sim. Que é que você citou a corrupção. Modo geral. Esse a gente resolve com corregedoria, com procedimento e tal, selecionando melhor. Os outros 2, resolve de que forma, cara? Bem lembrado. Projeção. Tanto que eu já conversei diversas vezes com alguns diretores amigos para poder eliminar a projeção. Rede. Se aplica-se as redes na área do banho de sol, que não vai conseguir aqueles objetos que estão sendo projetados ali conseguir entrar no pátio. Certo? A parte íntima. A Bahia passou um tempo sem uma inspeção específica. Hoje já temos o Scambori. Né? O Boriscan, no caso. Então, no Boriscan já consegue ter um bloqueio para ter esses tipos de acesso. Então, antes, as unidades não tinham esse método para poder ali eliminar a parte do celular inserido na parte íntima da mulher. Já hoje, já temos. Tanto que existe todo um procedimento onde a pessoa, quando entra na unidade, ela é cadastrada, ela para de um lado, espera um tempo para poder passar pela rampa, a rampa faz a verificação toda para depois a pessoa ser liberada e ter acesso à unidade. Antigamente não tinha. Então essa ausência do equipamento fez também com que muitas coisas entrassem. E hoje, se você aplicar redes em todas as unidades prisionais, você consegue eliminar todo tipo de lançamento. Seja ele de faca, de celular, de droga. Todo objeto que for ali lançado, projetado para o preso ter acesso, ele vai ter ali... A tecnologia não chega só pra gente, hoje em dia tem o drone. Tem o drone. O drone também é uma realidade, tanto no meio policial quanto no meio do sistema prisional, tanto para ser utilizado para coibir certas atitudes, como utilizado pela criminalidade, né? Não sei lá na Bahia, mas eu sei que no cenário nacional o drone já é utilizado. Então, acho que a tela é fundamental. Lá em Salvador, até a venda de drogas está tão evoluída que você consegue comprar droga, ela consegue ser entregue por drone. No seu apartamento. A depender do seu andar, você consegue ter o seu atendimento por drone. Que isso? Drone. Já tá assim, já? Já está assim. A depender do bairro Tá. Não. e do cliente, você não tem mais aquela... DDD, disque droga, disque drone. droga. Disque droga, drone, aí. Nós recebemos maneiro. aqui o Renato 38 e ele falou isso, que inclusive o pagamento daqui a um tempo é por Bitcoin, né? Não é mais por Pix. Né? Mas isso aí é ambiente extramuro, né?
Eu consegui pegar pagamento dentro da unidade prisional feito por depósito bancário. Hoje já tá pelo Pix. Tá. Normal, né? Acho que A evolução. a visita paga para outro cara no Pix, né? Sim. Agora, e se entra no celular, o cara paga, ele mesmo paga pelo Pix, Ele né? mesmo pode pagar. Agora, meu irmão, nessas visitas, você viu o telefone? Você chegou lá na série e viu o preso lá mexendo no telefone? Vi, e vale lembrar, não é qualquer preso que tem celular. É a mesma realidade onde não é qualquer preso que tem acesso à faca. Normalmente, o preso que tem acesso à faca é o preso que tem a titularidade de soldado. Ele é o soldado do crime que protege a sua liderança. Então, eu consegui, até porque quando eu entro numa unidade prisional, quando eu comecei a olhar toda a estrutura, eu preciso ver, acreditar que eu estou vendo para poder ali narrar e poder publicar. Então, eu consegui ver, e detalhe, celular, a depender da unidade, da dificuldade que a unidade tenha de poder o celular entrar, ele mais caro fica. Então, quanto mais bloqueios tiver para a unidade ali, chega um ponto que o celular chega a custar 10, 15, 20, 30, 40 mil. Agora vem um detalhe. Celular na cadeia, ele é fracionado. Celular é uma coisa, chip é outro preço, carregador outro preço, bateria é outro preço. Crédito, outro preço. Internet, outro preço. Então, ou seja, se você não for faccionado, você paga fracionado a cada item para poder você ter o celular. Então, não é qualquer preso que tem acesso ao celular. Existem os presos específicos que conseguem ter acesso ao celular. Tá, mas como é isso? Então, o celular, pelo que eu entendi, chove celular, né? É projetado. O cara tá lá no banho de sol, de repente cai uma bola do céu. Choveu, o pombo largou uma bola. Seja por drone, seja alguém lançando. É isso, certo? Sim. Agora, o Estado dá uma condição favorável para isso também, né? Não tem uma câmera, não tem um monitoramento, não tem uma torre. Lá tem, Não tem uma rede. lá tem bloqueador de sinal, sistema Não. baiano. Não. E vem um detalhe. Nenhuma unidade, nem de segurança máxima. nada. Agora temos, mas aí tem um detalhe. As unidades prisionais, principalmente em Salvador, ficam no meio de vários bairros. Então, colocando bloqueador, você sabe que vai ter ali interrupções de sinal também nos bairros que estão ali próximos à unidade prisional. Então, já temos esse problema. Em relação como as coisas acontecem em relação ao celular, é interessante porque da seguinte forma, Glauber. O celular, por mais que ele seja projetado, a unidade, a depender da unidade, ela tem muito monitoramento. Mas agora vem uma carência. O efetivo policial no estado da Bahia é falho. Porque a quantidade do policial penal é carente para atender a massa carcerária. Temos um número... Todo o público efetivo que trabalha nas unidades lá, todos são concursados. Existe na Bahia aquela realidade de alguns estados do terceirizado. Existe terceirizado, existe contratado. Temos. Como é que funciona essa parte? Explica isso um pouco para a população, porque e fica muito vinculado, para quem não conhece o sistema, como o policial penal, o agente penitenciário, enfim. Vamos separar o joio do trigo. Sim. O policial concursado, aquele que tem um compromisso, ele tem uma carreira policial a seguir, e aquele cara terceirizado, que é contratado de uma maneira... não tem compromisso, posso sair daqui a um ano, posso sair daqui a 6 meses. Ganha bem menos. Ganha menos, então ele é mais suscetível à corrupção, não tem um plano de não vou me aposentar aqui mesmo, então ele de repente vê aquilo como uma oportunidade dele realizar pequenos sonhos. Vamos trazer essa realidade para a população. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Perfeito. Na Bahia hoje temos cogestão e gestão plena, certo? Cogestão, onde existe uma empresa terceirizada que ali faz o serviço e são pessoas que são reconhecidas como monitores de ressocialização, certo? Hoje, no estado da Bahia, temos 11 unidades de cogestão, tranquilo? Com essa realidade, temos aí monitores de ressocialização e percebemos uma diferença em relação à unidade que é gestão plena e unidade que é cogestão. As unidades que é gestão plena, o efetivo policial é baixo e não consegue atender a massa carcerária daquela unidade. Já a unidade que ela é gerida por cogestão, normalmente são pessoas, o diretor adjunto e o coordenador de segurança são pessoas concursadas, certo? Só que o efetivo de monitores de ressocialização é muito maior, tranquilo? E as dívidas? O cara dá a mãe dele, mano. A mulher dele, a irmã dele, a filha dele. Dá.
Dá. Que isso, O cara? cara negocia. Assim, o mundo... O cara não só faz um monte de merda, O mundo prisional, assim, tem muita coisa que é dissimulada. O cara... Muitos desses caras não têm valor social, familiar. Tem muito cara que mente para a família sustentar as dívidas dele, né? E o senhor deve conhecer muito bem essas histórias. E tem o cara que ele é capaz de... O que literalmente vende a mãe. O cara vende a irmã, vende mesmo. E fala que está endividado e não está. Né? Acredito que lá não deva ser diferente. Sim. Mas um tema muito interessante a respeito disso daí, ô Glauber, é a parte de como as políticas públicas tentam lidar com essa parte do homossexualismo intramuros e eles não querem mudar. Né? Porque hoje em dia existe uma certa movimentação para transferência de homossexuais para unidades de caráter feminino. Né? Existe uma movimentação pública para que isso aconteça, para que, já que eles se entendem como mulher, existe um reconhecimento deles como um ser feminino, para que sejam transferidos para unidades femininas. Aí criou aquele, mas você vai botar um homem dentro de uma unidade feminina, as presas vão engravidar, né? É uma preocupação que no Rio de Janeiro, particularmente, não se materializou, porque nenhum homossexual quer sair de unidade masculina. Foram perguntados para todos. Nenhum quis sair de unidade masculina. Mas fica no seguro. Não. Ele não quer de seguro, ele quer ficar no coletivo, porque é uma série de vantagens que ele tem como homossexual estar na área coletiva. Ele é tratado como se fosse uma mulher, pô. Então ele tem tudo dentro da unidade. E como funciona isso lá no estado da Bahia? Mesma coisa. Ele tem... Tanto O homossexual é homossexual mesmo, ele quer sair do coletivo? Não. Quer sair da massa carcerária? Não. Tanto que, quando ele entra, se alguma pessoa se apaixonar, é como se fosse uma carga fixa. Não vai dividir com ninguém. E os presos respeitam. Então, o homossexual, o transexual... Se ele tiver relacionamento. Se ele tiver relacionamento. Isso respeita. E ele tem muitos privilégios. O preso respeita alguma coisa? Por incrível que pareça, se for a esposa, se for a namorada, ele não mexe. Pô, ele não respeita a mãe do cara, pô. Mas é isso. Ele bota a mãe do outro preso como dívida. As pessoas precisam entender. Como é que eu vou entender que esse cara respeita? Existe uma regra do talarico. Ou seja, se a sua esposa passar e você mexer, as consequências podem vir até a óbito. Perfeito. Mas se você estiver com uma dívida e quem está cobrando a sua dívida solicitar que o pagamento seja a sua esposa, neste momento aqui a regra do talarico ela é esquecida. Você tem como pagar. Agora aí eu lhe pergunto, se você criou o olho para poder o pagamento ser a sua esposa, não já vem alguém olhando ela? Já estava olhando há muito tempo. Antes? Já. Só não tinha motivo para poder lhe cobrar. Então... Talarico velado. Isso. Existe aquela regra interna dos presos. Se for esposa, noiva ou namorada do interno, eu não vou olhar, não vou mexer, mas se o interno estiver devendo, eu posso cobrar que o pagamento dele seja a sua esposa, a sua noiva ou sua namorada. Tanto que eu coloco isso. Existe uma regra, até que ponto essa regra ela é obedecida e até que ponto essa regra ela é quebrada. Por quê? Porque se eu olho para... Eu sou um interno. Se eu olho para a esposa do colega e eu solicito que ele pague com a esposa, eu já olhei a esposa dele antes. Sim. Então já criou uma vontade de abusar dela. Só que eu não consigo chegar até ele e falar o que é que eu faço. Eu deixo ele criar uma dívida, sei que ele não vai pagar essa dívida e no momento que ele não consegue pagar, eu consigo colocar uma regra que ele vai pagar, colocando ou a mãe, ou a esposa, ou a noiva, ou a namorada. Cara, o Brasil romantiza um pouco, né, cara? Assim, por exemplo, não, lá na minha favela é ok porque lá o crime não deixa roubar. É uma realidade? De fato é uma realidade, mas calma aí. Não é bem assim na pedra não, né? As regras acontecem de acordo ali com... O cara sai daqui, rouba na outra comunidade, de lá rouba aqui, então tem roubo sim. Se fosse assim, pô, sim. O cara que mora em comunidade não teria o celular assaltado no ponto de ônibus. Sim. Não teria estupro, não teria Maria da Penha dentro. Tem. Não teria cara que tem que pegar a sua filha e se mudar daquela comunidade porque o traficante achou bonitinho e falou que se não for dele não vai ser de mais ninguém. Né? O que eu quero dizer é que como se isso não acontecesse. Esse valor moral do crime, ele não é como muita gente romantiza. Até porque se eles tivessem valor moral, eles não estavam na criminalidade. Aí, colocam o seguinte, porra, Jack, não existe Jack dentro do sistema. Jack é o estuprador, né? Jack dentro do sistema se lasca. Sim, Jack da rua, né? Mas lá dentro... Depende como cobra. Lá dentro rola. Isso. E ainda, porra, não, a gente não aceita...
olhar para a visita. Você está acabando de relatar um fato que, na verdade, os caras se causam uma dívida para abusar sexualmente de um cara que ele achou que, pô, esse cara vai ser minha namorada. Então, esse tipo de abuso, a sociedade tem que saber para parar de romantizar, porque muitas das vezes fala, não, porra, o preso, ele tem disciplina, dentro da cadeia, é homem. Vai perguntar para um faccionado do PCC, ele vai falar, não, cadeia do PCC não tem isso. Parece que eles são os maiores corretos de valores morais elevadíssimos, porra. Não é, porra. Ele pode ser entre eles ali, a depender, mas se o cara não for da tribo, tem essa porra de respeito, Paulo, não? Que me relatam isso, que acontece demais em São Paulo, professor. O cara, ele é obrigado a esconder celular da cela no ânus. O cara não é homossexual não, mas ele só guarda no cafofo. Ele não é homossexual, só guarda o celular da cela inteira, alguns no ânus. E aí, olha que coisa complicada. E geralmente sempre é isso. Geralmente sempre é o interno novato. Que ele precisa ser o laranja para segurar a bomba daquela galera que tá na cela. Hoje você vai ser o arquivo. Então, esse tipo de abuso, a gente não tá aqui, pô, passando pano, não é abuso. Agora, é muito mais abuso, é muito mais imoral o camarada virar pro outro e falar, eu quero a tua esposa. Era tua filha. Quero a tua filha, quero a tua mãe, mano. Mãe. Porra, calma aí, parceiro. Filha e mãe? Esposa também, porra. Mas mãe? Filha? E esses caras, a sociedade entende ainda que eles não, porra, o preso respeita o outro, porra, a cadeia tem regra. Porra nenhuma, ele não respeita ninguém, porra. Meu irmão, me mata, mas não vai comer minha filha. Não vai comer minha mãe, porra. Como é que um cara desse tem moral, porra? Tem princípio de quê, porra? Tu dá tua mãe pro outro? Quando eu entrei pro sistema, o cara era proibido de fazer qualquer coisa em dia de visita. Era uma lei que existia entre os bastidores. Dia de visita não tem fuga. Porque é o momento da família e tal, bababá, até o dia que tem. Não tem rebelião, até o dia que tem. É. Não tem, tudo não tem até o dia que tem. Agora... E aí fica essa regra que não tem, aí temos que relaxam a respeitar os segurança. filhos, as esposas, as mulheres, até o dia que não tem que respeitar. Então, assim, é quem uma dita grande, são eles mesmo. uma grande farsa. É uma maneira de legalizar aquilo que é proibido. Pô, se ele vive em função de infringir a lei, você acha que ele vai realmente respeitar a lei dentro do cárcere? Não faz sentido nenhum. Porra, é uma hipocrisia do cacete. Da mesma forma, achar que o camarada ali é bonzinho, pô. Se ele fosse bonzinho, ele tava trabalhando, cuidando da família dele, pô. E não sujeitando a família dele a isso. Certo? Então, assim, botar os pingos nos is e, pô, o camarada ali, ele... Beleza, tem as exceções, mas esses que nós estamos falando, pelo amor de Deus, merece respeito de quem? Um cara desse? Sabe... O cara que é vítima merece ser cuidado. O outro lá que, porra, tá sendo abusado sexualmente, tem que ir para um seguro, tem que sei lá o quê, mas agora também não pode permitir um tipo de coisa dessa, né? Me brigaram comigo aqui no chat que eu ri, que isso não é assunto para rir. E eu ri que o camarada falou que tava lá tendo relação e não sentiu, e não percebeu. Momento de distração. Se tu não ri disso, irmão, que isso? Tu tá muito, porra. Sabe como é que o cara não percebe uma coisa Sabe dessa? como é que você sabe que o preso tá apanhando? Quando o volume do som fica alto. Eles conseguem ter uma dinâmica que para o policial não perceber, né? Que tá tendo disciplina, tá tendo um corretivo dentro da unidade prisional. Eles aumentam o som do rádio e aí ali vai dando toda forma de cobrança, pagamento, tortura daquele preso para o policial não perceber que está ali ocorrendo. Se o policial for um antigão, você logo percebe, até porque cadeia que está muito controlada, está muito calma, tem algo acontecendo. Exatamente. Então, se pegar um policial penal novo, ele não vai ter essa visão de experiência, maturidade. Qual é o jargão que é utilizado lá quando ele foi disciplinado de alguma forma? Porque assim, quando a gente chega aqui no Rio de Janeiro, se você entra numa cela, encontra o preso todo quebrado. O que houve, meu? O que houve, preso? O que está acontecendo? Já pergunta, o que aconteceu? Caiu no corretivo. Aí ele... Caí da comarca, que é a cama. É. Ah, tu caiu da comarca? Tem certeza? Não, caí da comarca, meu chefe. Porque ele não vai dizer que apanhou, porque senão... Então, automaticamente, você não pode fazer nada. Mas você sabe que ele tomou-lhe um pau dentro da cela, né? Qual é o termo utilizado na Bahia? Eles falam também ou comarca ou burrinha. Eu caí da cama, eu caí na burrinha de cima. Tava na burrinha de cima e caí? É. Então esse termo... Tava na burrinha de cima. É... Aí o policial já sabe que ali ele caiu na disciplina. Entendi. Ou ele teve alguma cobrança, mas geralmente ele fala. Ou ele fala cair da comarca, ou então ele fala que tava na burrinha de cima e aí teve uma insônia e acabou virando e caiu. Uma movimentação excessiva. É.
Ah, tu não vai rir não, hein? Tu não Não ri dessa posso, parada não. Não, burrinha pode, porque burrinha é aquela cama de cimento. As pessoas sabem que. Até a gente mesmo, quando tá dormindo, é do tipo de sonho, você vira pra um lado e vira pro outro. Eles alegam que caiu da burrinha de cima e tá tudo certo. Mas o policial com experiência sabe que não foi nenhum tipo de burrinha nenhuma que ele caiu. Ele caiu foi realmente no corretivo ali, na disciplina do grupo. Abuso sexual velado na cela com os homossexuais. Como é que foi isso aí, cara? O que você quer dizer aqui nesse item do capítulo, do livro? Eu consegui entrevistar um preso e neste dia ele me sinalizou. Neste dia ele me sinalizou que ele tinha uma situação que era chamado o dia D. E aí como era esse dia D? Ele tinha o dia do sexo. Ele iria fazer sexo com todas as pessoas daquela cela. E aí eu perguntei a ele como isso existia. Ele falou que pelo fato do corpo dele ter pontos e olhares femininos, ele foi escolhido para ser a pessoa que iria satisfazer a vontade dos internos daquela cela. E aí eu consegui conversar com ele com calma, e aí eu consegui perceber que existe o estupro velado. Como assim, Carlos, o estupro velado? Porque quando eu fui conversar com os agentes, que na época ainda eram agentes penitenciários, quando eu fui conversar com o diretor não tinha conhecimento que se existia esse tipo de violação dentro da unidade prisional. Ou seja, no momento que a cela fecha, naquele momento ali se inicia o estupro. Se existe uma cela com 11, ele vai fazer sexo com os 11. Possa até ser que os 11 não vá de vez, até porque à noite é uma criança, mas ele vai satisfazer a vontade dos 11 daquela cela. O cara não é homossexual, o cara é forçado. Ele não é homossexual, ele é forçado pelo o corpo dele ter traços femininos. Ou seja, ele teve alguns hormônios e desses hormônios que ele tem, deu uma proporção nas nádegas, nos mamilos, e ele, ao entrar na unidade, quem olhou, a liderança que olhou, fez: esse aí está em minha cela. Como quem tem controle naquela parte interna é o interno com poder de liderança, quem comanda é ele. Então, naquela cela específica, aquele preso estava assistindo um abuso sexual velado. E aí, após todo o relato dele, eu consegui narrar com outras palavras como é que ocorre, e não é só com ele. Que aí depois eu descobri que existe também outras unidades, outras formas de poder fazer o estupro velado. Como assim ocorre o estupro velado? Se cria uma dívida, essa dívida é cobrada sabendo que a pessoa não tem condições de poder pagar, logo de imediato paga com o corpo. Se não puder pagar com o corpo, aí vai a segunda opção, o dinheiro. Se não puder pagar com o dinheiro, paga quem vem na visita social. Quem vem na visita social, se for a mãe, paga com a mãe. Se vem na visita social, no acesso íntimo, for a namorada, a noiva ou a esposa, paga com a esposa. Mas vale lembrar, talarico na unidade tem as consequências de morte. Mas se tiver dívida com quem está cobrando, não existe essa parte do talarico. E aí eu comecei a entender que dentro do sistema existem as quebras de regras. Porque uma coisa é o dia da visita social, a mulher do preso passar e ninguém olhar. Ela também precisa seguir as regras da unidade, que ela não pode colocar roupas coladas, isso para também não chamar a atenção dos internos. Mas se o interno estiver devendo e a liderança cobrar a dívida dele, pode também cobrar que ele pague com quem vem fazer parte da visita social dele. Que isso, irmão. Calma aí. Vamos dividir aqui em duas partes, né? Que é esse abuso sexual, esse estupro, né? Do camarada que você disse que tem, como é que é o nome? Feições femininas? Isso. Que eu chamo, na verdade, existe existe um homem que tem hormônios a mais em certos pontos, que aí ele tem mamilos, tem nádegas, que tem sinais femininos. Tá. Então, quando ele entra na unidade, a depender de quem vem a ter o olhar, já seleciona ele como a menina da ala. Tá. Ou a menina da cela. Tá, mesmo então, que não tem envolvimento nenhum com homossexualismo. Mesmo que não tem envolvimento nenhum. Vamos separar isso da dívida, tá? Certo. Que vai estar dentro do mesmo bloco. Meu irmão, primeira coisa. Tu já ouviu falar sobre isso aqui no Rio de Janeiro? Sobre traços femininos, sinceramente. Do cara forçar o cara a virar a namorada de todos da cela? Com certeza a parte do visitante, né? Que ele chama de visita social. Pedir para a filha, pedir para a esposa, pedir para mulheres pagarem a dívida por ele, eu já ouvi muito. E isso é uma coisa que não tem como você impedir, porque você não tem como saber que isso está acontecendo. Você escuta dentro da própria massa carcerária. Agora, a parte de escolher homens sem traço homossexual para serem utilizados como homossexuais, não. O estupro, sim.
o estupro de um especificamente, sim. Mas ele ser colocado como... Isso é praticamente uma prostituição, né? Forçado. É prostituição forçada, né? Então, assim, isso aí é uma coisa um pouco mais grave porque o cara não vai falar. Então, assim, não vou dizer que... Eu acho que é uma situação um pouco mais sensível, um pouco mais complicada. Eu não conhecia esse fato aqui na realidade do Rio de Janeiro. E quem te narrou isso foi a vítima. Foi o próprio cara. Foi a vítima. Tanto e ele falou que ele não era homossexual e ele... Não, ele não entrou homossexual. Ele virou homossexual na unidade. E aí foi por isso que eu consegui ter essa entrevista, ter esse contato com ele, pra poder entender. Porque ele deixou de ser. Não, calma aí, mano. Desculpa. Ele faz entender. Ele não era homossexual. Tá. Ele virou homossexual. Então ele virou. Depois da violação. Porque depois que ele foi violado, existiu o dia específico de ele poder fazer sexo com aquelas pessoas daquela cela. Tanto que ele fala que é o dia D. Então ele virou como proteção. Sim. Tá, eu tô tentando entender esse ponto, desculpa. Porque quando tu fala ele virou... Não, ele tomou uma decisão pessoal, não é isso. Ele, pra nego não enrabar ele todos os dias, ele falou, ó, sou homossexual e vou fazer só um dia da semana. Isso. O que é que acontece? Que isso, por isso que no título é violação sexual. Ele não entra na unidade homossexual. Ele é violado sexualmente e a partir dessa violação, para ter a sua sobrevivência na unidade prisional, ele vai ser ali usado no dia específico para poder suprir aquela cela. Ou seja, é uma forma que ele tem de sobreviver. Ele vai ter que pagar com o corpo para poder ali se manter naquela unidade prisional. Agora, como ele é selecionado, foi isso que primeiro bateu a dúvida. Porque assim, entra diversos homens na unidade prisional. Mas para chegar ao ponto de alguém criar... Por que escolher exatamente alguém, né? Foi a minha dúvida. E quando eu conversei, o que eu ouvi da vítima foi pelo fato dele ter uma nádega ondulada. Criaram um olhar de fantasia nele para chegar a um ponto em cobrar dele. O que é que eles fizeram a cobrança? Fizeram com que primeiro ele fizesse a dívida para poder cobrar dele como ele poderia pagar. Até porque então simular ainda construiu a dívida. Pra não ficar na covardia, porque tem a regra ali, né? Isso. Não é tipo, vem aqui agora. Não é tipo, vem aqui agora que eu vou lhe comer, não. Eles jogaram com o regulamento debaixo do braço, meu irmão. Que bagulho, eles usam, cara. dentro da cadeia, eles usam o abalo psicológico. Ele consegue ter o serviço, como vai afetar o seu psicológico. Então o que é que ele faz? Ele mostra primeiro para você que você está devendo e como você vai pagar. Como sua família. E pior que eles conseguem ter uma noção favorável, porque sua família não vai te visitar. Então não tem como você pagar de forma do Pix depósito. Não tem como você suprir em algumas atividades. Seja ele lavando o colchão, lavando a cela, lavando a ala. Então ele vai cobrar. E quem cobra, cobra da melhor forma que quer. Tanto que na cadeia não existe uma tabela de preço. Cada um dá o preço que a sua necessidade atende. Então ele consegue manipular que você tem uma dívida e como você vai pagar essa dívida. Então quando eu conversei com essa vítima, ele não entrou na unidade prisional homossexual. Ele virou a situação homossexual para poder sobreviver. Tanto que no mesmo capítulo eu tenho o tema de sobrevivência na unidade prisional. Porque cada um paga de uma forma para poder sobreviver durante seus meses, seus anos ali na unidade. Então existe realmente... É uma situação chata, mas que realmente acontece. Então tem que fazer um alerta para aqueles camaradas que tomam o anabolizante não e depois pode ficar com o peitinho. Não pode ficar com o peitinho. Meu irmão, não cometa crime. Não pode malhar muita bunda. Pode até ficar com o peitinho. Normal, qual o problema o cara ter peitinho, né? Agora, o cara não pode ser preso, porque chega lá é outra regra. Exatamente. E não tem essa de governo de direita e de esquerda que se preocupa com o direito humano, não, porque na Bahia é PTzão há quantos anos? Anos, muitos anos. Pô, a bandeira lá é a proteção do pobre e do direito humano. E da dignidade da pessoa humana, cacete. E olha o que acontece. Isso é um absurdo, irmão. Cadê uma situação dessa? Capa de jornal. Não existe. Cadê, pressão ao governo permitir uma coisa dessa? Porque quer mais violação da dignidade da pessoa humana? Você chegar lá e alguém te enrabar porque falou que sua bunda é arredondada, como você disse? E tem um detalhe. O preso vítima, ele não conta ao policial, porque sabe que se contar, o policial vai retirar ele daquela ala, mas também vai querer saber quem foi que iniciou todo esse trabalho. Se ele falar... A cadeia é muito unida. A depender para onde ele for, vai ter alguém que vai conseguir pegar ele e fazer com que ele pague
da forma porque ele falou. Entendi. Entende? Então, ele, infelizmente, ele tem que ficar calado. Porque se ele denuncia que está sendo violado, ele vai ter que ser retirado daquela cela, vai ter que ser colocado em outra. Mas vai chegar alguém na mesma cela que ele vai ser ali alocado e vai cobrar dele porque ele denunciou. Então, ele tem que aceitar calado. Eu já tive a Como é que é? oportunidade de encontrar aqui no Rio, né? Assim, passar por algumas situações aí de você flagrar um interno tendo relações homossexuais com outro, mas assim, ele não aceita que ele é homossexual, não. Aí quando você flagra de alguma forma, porque é um procedimento irregular em algum lugar, que isso, meu chefe, eu não sou homossexual, eu só me distraí. Foi uma pequena distração. Isso aí. Como assim? Ele fala que é uma distração. Acidente. O cara tava enfiando nele, ele até deixou, mas foi por um momento de distração. Foi uma recaída, no caso. Não é recaída não, foi uma distração, porque ele não fala que nunca fez isso na rua. Ah, não sei, meu chefe, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. percebi. Eu me distraí, aconteceu sem eu perceber. Ele fala isso. Porque é isso, meu chefe, não sou homossexual, não. Não sou homem sexual, não. Foi só um momento de distração. Isso aí eu não sei nem o que aconteceu, nem vai acontecer mais. Mas Uma 18 coisa- centímetros eu ainda escutei percebeu. isso várias vezes. Eu não tô dando juízo de valor se o cara dá o que é dele ou não dá. Uma coisa- Mas, porra, foi uma distração. Nesse caso aí não foi uma distração, foi uma coerção. Tem uma coisa interessante. Uma coisa é cair, outra coisa é sentar. Quem cai, cai por acidente. Quem senta, senta por gosto, né? Por vontade. Então, geralmente, a gente pergunta pra poder saber se realmente ele caiu acidentalmente ou se ele sentou por gosto. Até porque na cadeia também tem casamento. E quando cai por acidente, fica no chão, é o quê? Quando cai por acidente. Ele alega que caiu por acidente. Então, normalmente, quando cai por acidente é porque ele tá pagando alguma dívida. Ah, entendi. Então, aí ele consegue ter as suas Mas manobras. essa de não perceber é foda, né, É, mano? são Não, as eu não coisas- tenho nada contra, irmão. A opção do cara, se o cara quer sentar, quer cair, é com ele mesmo. Agora, dizer que não percebeu é foda, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Tá rindo, mano? Pô, puxado, né, irmão? Mano, volta. Tu Ele tem... pensou em alguma coisa, mano. volta. Tu pensou em alguma Tu coisa tem que não nádegas, falou. Tu tem nádegas arredondadas. Que isso, Ondulada, né? rapaz? Ondulada. É nádegas onduladas. Tu toma cuidado, irmão. Ah, ele? Mantenha a tua vida reta, né, meu irmão, com Deus, com a lei, pra tu não ir pro presídio, irmão. Cumpro todos o protocolo, impostos, tudo pago certinho. Nada disso aí, Tá irmão. faltando a câmera lá, né? É, porque Aí só estamos com 4, né? As 4 estão sendo usadas. Ele ficou vermelho, viu? Vamos esse comprar, ele tá maluco. vamos Esse comprar ele outra ficou câmera vermelho. esse mês. Ele É. ficou vermelho. Mas então, cara, aí... Porra, que bizarro, né, cara? Como é que é o sistema lá? No Tem estado- unidade que tem chuveiro de água quente, tem vaso sanitário, tem piso colocado no chão da cela, porque tudo isso tem motivo para não existir. Sim. Mas em alguns estados tem como realidade esse tipo de que seria melhoria para a qualidade de vida do preso. A gente sabe que na verdade não é isso. Como é que é o sistema baiano? Conta pra gente. Eu consigo afirmar que eu já vi cela com piso. E me perguntar como esse piso foi instalado. Até porque a estrutura total da unidade é piso batido. Apenas uma cela. E isso eu apresento no livro. Apenas uma cela. Putaria da porra, né? Tinha piso. Desculpa, que eu sou carioca fala palavrão, né? Eu consigo. Ainda mais quando isso mexe com a gente, né? Ele fala também, cara, é porque agora ele tá de É blaze. porque eu não De sou dia professor. Ele tava falando palavrão Eu aqui não sou comigo. professor, então eu não tenho esse compromisso da boa Quer ver uma verbalização. realidade? Uma realidade? Existe extorsão dentro do presídio. Ou seja, se o cara não for faccionado, ele vai pagar por tudo. E se ele não tiver como pagar, ele vai ter que colocar a mãe dele para poder pagar a dívida dele. Ele vai ter que colocar a mulher dele para poder pagar a dívida dele. E o faccionado não paga? Paga também. Faccionado paga, Paga também. mas o faccionado ele já tem o privilégio de alguns itens dentro da unidade prisional. Então, na Bahia, temos uma situação, já foi encontrado dinheiro de grande proporção dentro de uma cela e já teve realidade de ter equipamento de televisão. Televisão não é pequena não, televisão grande. Aparelho de O que musculação. a gente chama de uma televisão grande? Conta pra 47, gente. 52 polegadas. Aquela que muita gente não tem em casa. Não tem em casa. Tem dentro da E a cela. melhor pergunta é como entrou na unidade. Até porque todos que entram na unidade precisa ser revistado. Tudo que se entra ali precisa ser catalogado, registrado. Isso está previsto na normatização do sistema penal. Uma cela com uma televisão de 50 polegadas maior. Olha o tamanho dessa do Glauber Quase. aí.
Não está Está previsto? Não está calma aí. previsto. A minha é melhor que a do preso, guerreiro. é A melhor. minha tem 75. Sim, eu tô falando Eu tô pelo tamanho zoando. O grande. preso que se for, a quero nossa que é se melhor. dane. Não, aqui é polícia, meu irmão. Aqui é melhor que a do preso. Porra. Fala. E uma coisa interessante, para você instalar um piso em uma cela, precisa você ter talhadeira, precisa ter picareta, ou então você precisa ter martelo, precisa ter reajunte, né? Você precisa ter todo o tipo. Como apenas uma cela conseguiu Dá a ter entender piso. que essa cela pertencia a uma liderança de facção? Isso. É isso? Isso. E aí, meu irmão? Temos unidade que o chuveiro quente é liberado até porque de acordo a região ser fria. Mas temos unidades Existe que frio na Bahia? Eu nem sabia. temos Vitória da Conquista. É? Vitória da Conquista. Aí libera O chuveiro quente. Pode te falar uma coisa? O presídio federal de Catanduvas é frio pra cacete. Não tem chuveiro quente, não. Então, na unidade que é quente é liberado o ar-condicionado, é isso? Não, não. Ué, Mas- por analogia, Mas no próprio livro eu consigo identificar e registrar situações onde o preso consegue construir um fogão usando mola, chapa e fio grosso. Aí eu pergunto a outras pessoas que trabalham na gestão como esse fio grosso entrou, como essa chapa entrou e como essa mola entrou. A mola vem do colchão, provavelmente. Mas mesmo assim, quando tem alguma batida, não tem que ser retirado? Eu não sei. Como é mola. depende. Precisa tem que ser retirado. Tem que ser retirado. Pelo menos assim, no Rio de Janeiro. Se você encontrar Tudo aqui, que você- chama-se perereca. Né? Então, o mergulhão de fazer café, perereca, coloca dentro do tijolo uma resistência de chuveiro. Entendeu? Para quem não sabe, pega-se uma resistência de chuveiro, bota ali, cava um buraco dentro de um tijolo, aquilo ali vira um fogão. Sim. Com fio, você liga na eletricidade, aquilo ali esquenta, encandece e esquenta. E uma haste de ferro você bota dentro da. Você liga aquele fio na tomada e bota dentro da água. Fala assim, eu tenho medo de trocar a lâmpada, Calma aí, meu irmão. irmão. Rapidão, irmão. Aquilo ali é pra fazer café, cara. Eu não Eles sei chamam se de quem mergulhão, tá em meu casa irmão. conseguiu acompanhar o que o Oliveira acabou de falar, meu irmão. Fala novamente a engenharia para fazer um fogão, meu irmão, dentro do Fogão presídio. você pega um tijolo, uma resistência de chuveiro, Isso. coloca ali dentro, que seria a mola, Isso. e liga na eletricidade. Como o preso tem acesso à eletricidade, ele consegue fabricar isso daí. Então, se o cara consegue botar um celular, ele vai botar uma mola de resistência de chuveiro, aí ele faz um fogão para ficar dentro da cela. Aquela resistência encandece, ele bota alguma coisa, ele esquenta, faz comida, faz miojo, faz o que ele quiser. Mas, lógico que não é permitido. Então, Só- se for encontrar dentro da unidade no Rio de Janeiro, tira-se. Lá na Bahia é permitido? Só Aqui tem- chama-se perereca. Só tem um detalhe. Como é que é? Lá pode? Colchonete não tem mola. Colchonete. Sim, sim. Aqui Fino. no Rio também não tem. Colchonete não tem mola. Essa mola vem de algum lugar. Porque normalmente quando você falou, você A você a trouxe mola aqui exemplo- no Rio é feita com aquela resistência de chuveiro. Sim. Então você pega aquela resistência de chuveiro, aquela molinha que é uma mola, É uma né? molinha. Espiral. Então Se tem aquilo ali. chuveiro quente, tem resistência. Não tem chuveiro no Rio de Janeiro. Sim. Mas o cara consegue botar a mola pra dentro da unidade. Consegue botar droga, bota celular, não vai botar uma mola? Bota fuzil, pô. Bota fuzil? Pô, então, como é que é? Lá tem esses aquecedores de comida, tem Lá aquecedor de água para fazer café? Tem. É permitido pelo Estado isso? Permitido não é. Mas não tira, quando acha. Quando acha, muitas vezes não é retirado. Não, olha. E quando é apresentado, normalmente lá só são apresentados celular, carregador, balança, drogas. Os outros itens que são proibidos não são apresentados. Eu acho uma coisa muito curiosa no sistema penal. O cara vai e ele apreende celular e carregador. Aí leva para delegacia. Só o celular, o carregador não apresenta. Não conheço sistema penal que apresente carregador em delegacia. Por quê? Para mim faz parte do kit. Sim, acabou a Carregador, bateria. bateria, celular, E o chip? chip. O chip, teoricamente, eu conheço estados que mandam para o serviço de inteligência. Beleza, faz Justo. sentido não chegar na delegacia o chip. Carregador de celular, onde fica nessa rede de custódia de apresentação do material ilícito da unidade? Na Bahia, já viu algum relato de apresentar carregador de celular em delegacia? Não. Posso pedir para voltar uma casa antes? Pode. Antes de responder sobre o carregador, tu citou uma cela com azulejo.
Sim. Aí eu não consegui entender qual foi a lógica disso aí. O que me bateu... O que você questionou? Porque você foi lá inspecionar... inspecionar, tô falando certo? É isso mesmo, né? Inspecionar. Catalogar. Estudar, dados. teve permissão para Isso, observar, isso, né? tá. Como observador, Tu né? foi observar isso. Porque Tá. assim, ó, só para você poder entender. Quando eu entro em uma unidade, eu consigo entender a estrutura dela. Então, se eu entendo e olho a estrutura da unidade prisional, eu vou olhar como é todas as celas. Quando eu percebo uma diferença em uma cela, eu tenho que perguntar a quem é o gestor, quem é o coordenador de área, como aquilo ali aconteceu. Ou seja, para poder escrever a realidade do sistema, eu sempre olho os 4 viés. O olhar do gestor, o olhar do coordenador de área, o olhar do preso e o olhar da família. Quando eu percebo que temos uma unidade e temos uma cela com piso, eu começo a perceber que aquela cela Tem privilégio. tem privilégio. E na mesma cela, esse privilégio é único, porque toda unidade não tem piso. Aí Eu vem, acho inquietação, que aí vem inquietação. Professor, Se o quando eu- privilégio ele está relacionado ao comportamento, aí eu compreendo. Né? Certos comportamentos trazem privilégio e certos comportamentos trazem ausência do privilégio. O que não é direito do preso passa a ser um privilégio. Sim. Agora, quando o privilégio é relacionado a uma parte geográfica, essa cela tem, essa aqui não tem. Se não está relacionado ao comportamento, está relacionado ao quê? Corrupção? Poder de comando. No Estado, vamos falar assim, as unidades prisionais temos 2 lideranças, temos 2 comandos. Mas o secretário sabe que tem cela com piso e cela sem piso? Com toda certeza. Até porque se eu, que não faço parte do quadro do efetivo, tenho conhecimento, consigo publicar com foto uma realidade, quem está no dia a dia, na área, não tem a mesma visão? Tem. Quem assume a gestão não tem a mesma visão? Só que agora vem um problema. Dentro do Estado, na unidade prisional, você tem 2 comandos. Você tem um comando do Estado representado ali pelo diretor adjunto, como assim também você tem um comando da massa carcerária. E quem comanda a massa carcerária sempre é uma liderança, ou um corpo, que eu chamo de cúpula de liderança. E preso não é besta. Preso sabe até que ponto ele consegue fazer uma rebelião, um Então, pelo que eu motim tô para poder entendendo, abalar. Tá faltando o quê? cadeia. Coragem para modificar certas coisas que não deveriam nem existir? Será que é disso que a gente está falando aqui, Glauber? Podemos pensar com esse Olha, mesmo cara, olhar. eu quando eu conversei com o Oliveira sobre o Rio, ele falou sobre a televisão. Eu falei, não, mano, dentro da cela, ele tem televisão, autorizado pela justiça. E aí é bom ponderar isso, né? É bom ressaltar isso. É sim, Porque mas é o quê? De 20 polegadas. eu não sei. Tem um critério, né? Eu não No sei. tamanho. Duas por cela. Uma no começo da cela coletiva e outra lá no final da cela coletiva. 2. É. Não, tem Mas- unidade prisional que cada preso tem sua televisão. Cara preso não, cara cela, né? Não, cada preso tem a sua televisão Que na isso? cela. Dentro da cela tem mais de uma Dentro da TV? cela. Minha televisão não é da cela, Não é da é cela. do preso. É do pertence preso. a ele. Isso. Muito bom. O Carlos, tu tem que falar essas coisas com mais detalhe pra gente. Calma aí, vamos lá. Dentro de uma cela... Uma coisa é você ter eu uma tenho televisão... a minha cama e a minha televisão. Sim. O outro tem a televisão dele. Isso, Eu tô vendo o Faustão e tá vendo o Silvio Santos. Isso. Ao mesmo tempo. isso. Caralho, guerreiro. que é isso, parceiro? É mesmo, tá bom demais, cara. E ainda falam que tem violação de direitos humanos. É direito... Porra. Meu irmão, Isso vamos é lá. a forma de humanizar o tratamento, pô. Eu só preciso fechar os blocos, tá? Sobre o piso, cara, porque isso também é gritante. Essa cela, qual foi a explicação para uma única cela ter piso? Quando eu perguntei ao gestor na época, ele falou que não tinha conhecimento, que se foi ali instalado, foi em gestão passada que ele não tinha conhecimento. Então ele não saberia como responder. E aí você deu Então, conhecimento. eu aí informo, mas aí eu dou como incerto a resposta. Porque como eu estava dentro da unidade fazendo pesquisa de campo para um grupo de pesquisa, se eu não tenho uma resposta plausível de quem está na gestão, então eu dou um parecer que, tipo assim, eu tenho uma resposta incerta do que eu consegui visualizar. É a mesma coisa quando eu entro na unidade que eu percebo que as torres de vigilância não têm efetivo policial fazendo ali o serviço. Quando eu não tenho essa resposta, eu aí informo no relatório da faculdade
que eu consegui obter uma informação incerta, ou seja, sem resposta. Agora, tem um ponto importante aí, Oliveira. Qual era o perfil de preso dessa cela? Poder de comando. Poder de comando. Poder de comando. De qual facção? Não é, na verdade, lá em Salvador se separa por facção. Mas a depender da unidade, você tem lá o pessoal do BDM, Catiara, a Tropa do Ar, que é o bonde do Ajeita. Então, quando eu visualizei, já estava na ala do pessoal do BDM. Então, ela é do BDM. Sim, Ela é uma liderança do do BDM. BDM. Com uma cela com piso e televisão. Piso e televisão. Televisão grande. Piso, televisão. Televisão de LED. Televisão de... piso, televisão, chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico. Tinha chuveiro elétrico nessa. Mas era em Vitória da Conquista? Não. Ah, então era na- Chuveiro elétrico de forma de gambiarra. Mas tinha chuveiro elétrico. Ah, tá. Não foi instalado. Não foi instalado. É porque se instalou um piso de porcelanato, podia Porra. botar o Eu até chuveiro esperei, até elétrico. Deve esperei ter ver essa bebedouro, realidade. sistema de refrigeração de ar, né? Um sistema de monitoramento. Não é nem de televisão, é de monitoramento. Sim. Para tomar conta do polícia. Deve ter tudo nessa cela. É, cara, é isso aí. Isso eu acho que, assim... Pô, os colegas lá da Bahia, do sistema penal, eu acho que ninguém vai ficar chateado da gente falar isso abertamente, porque é até bom para eles, a gente ajuda eles, que Sim. acabe com isso, né? Então a autoridade lá, o secretário, o governador e a sociedade, que é a principal interessada, e até os outros presos, né? Porque se pode ter... Se o privilégio é para um, Se é pode, para todos. se pode ter banheiro quente, tem quantos presos nessa unidade aí? Pode chutar. 650. 600? E nessa cela tinham quantos? 2. Ah, 2, cara? Porra, uma cela com 2 vem uma suíte. Que isso, mano? Só 2? Só 2. Ah, meu irmão é muito esculacho, cara. Eu acho que falta um tá livro. faltando até. Não tá faltando nem. Né? Cadê, irmão? O problema Qual é? não é corrupção, não é gestão, o problema é até inteligência. Por que os outros que são liderança de outra facção não cagueta? A presa adora caguetar, porra. Por que outro preso da outra facção não cagueta? Não, mas Porra, é cada sabido, dia- né, Ó, mano? tem uma cela do lado ali com a facção tal, tá toda revestida de não sei o quê. Porra, presa tem um adora de- caguetar, porra. Por Só que que não tem- cagueta dessa vez? Tem um detalhe. Cada liderança tem a sua massa que ele tem o poder de domínio. Então, cada liderança tem como incomodar e solicitar o senso comum da direção. Tem unidade prisional que tem freezer dentro do pátio. E esse freezer tem comidas... E Heineken. Não, tem comidas onde já foi feita churrasco. Onde você viu ter freezer dentro do pátio disponível ao preso. Aí não tem um problema nisso, não. O pior é porque tem o freezer, a comida que é entregue no dia da visita social, que lá chamamos de visita social, uma pessoa tem o controle desse freezer. Você acha que essa pessoa que tem o controle desse freezer faz o que com a comida que tá ali dentro? Ele consegue manipular e ter o controle quem vai ter acesso ao quê. Ou seja, até dentro da unidade prisional você vai ter um freezer e você vai ter uma extorsão do que a família está entregando ao preso. Então a utilização desse freezer é mediante pagamento. Mediante É isso? pagamento. Achou? Não. A foto do azulejo, não. Cara, ô Oliveira, o que eu tô colocando aqui é o seguinte. Pelo que eu entendi, essa unidade é unidade só de BDM. Então é de uma única facção. Ah, entendi. E aí, Tinha mais de uma facção. né? é isso, Carlos? Nessa unidade Só tem mais de uma tinha facção? BDM. É porque na verdade a unidade prisional ela separa por facção. Ah, tá. Então Aquela normalmente unidade só a tinha- depender da unidade, exemplo, é BDM e Catiara, BDM e Comando Vermelho, BDM e Raio A, BDM e Raio B. Então geralmente sempre a separada por facção. Por isso que só tinha 2 camaradas, porque ele era tudo BDM, ele é o chefão, ele é o gorila da bola azul lá, né? Ele Ah, que manda na entendi, porra toda. entendi. Aí os outros tudo fica quietinho e 2. Sim. Tá, isso aí é outra questão. O fogão artesanal. Sim. né? Então, só tem uma unidade só de BDM. Não sei se você tá ligado, Entendi, mas BDM entendi, é uma entendi. facção Entendi. grandona lá, como se fosse um TCP daqui. Uhum. E tá rivalizando com o Comando Vermelho. Agora,
provavelmente não é ordenado pela justiça, né? É aquelas coisas que acontecem, deixa eu ver. Se você olhar com calma, esses tracinhos aí é piso. Pô, é um piso feio do caralho, né, meu irmão? Mas é instalado um piso. Mas eu sei. Percebeu essa comarca aí, que as pessoas não sabem? Comarca, cama de cimento. Pô, mó esculacho, mano. Volta, mostra aqui. Vamos ver se vai dar pra aparecer. Mó esculacho, cara. Pizinho feio, cara. Mas olha só, é ventilador. Parece um tabuleiro de dama, Ó, mas, não vale a mas pena. é bacana, né? Não vale a pena ser preso, tá vendo? Por mais que você tenha piso, vai ficar com ventilador só, cara.